Olá a todas, olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Educação, dessa vez correção do Enem 2024, Filosofia e Sociologia, professor Michael Gonçalves da Silva. Se você está empolgado aí com a aula, com a correção, com a retomada aí dos conceitos, eu estou na torcida aqui por você, desejando que você tenha feito a melhor prova possível, que tenha acertado tudo de Filosofia e Sociologia, é o que eu desejo para você, e que você tenha aprendido bastante desses conceitos e que eu possa te ajudar a tirar dúvidas, a esclarecer alguma questão, ou acalmar o coração, o que quer que esse vídeo possa fazer por você, eu desejo que ele faça. E nesse sentimento eu desejo que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber outras correções como essa. E ajuda a gente aí, a gente está nesse começo aí, o canal não é nem monetizado, a gente é puramente voluntário, estamos trabalhando, somos professores, a gente faz tudo isso no nosso horário livre aspas, né? Se esforçando muito para ajudar a população aí que queira estudar de forma autônoma um pouquinho aí, para entrar nas grandes universidades públicas. O Enem é uma porta de entrada importante. É uma prova bacana. Eu acho que esse ano a gente teve uma prova de ciências humanas bastante integrada, com bastante interdisciplinaridade, questões que têm a cara desse exame, dessa avaliação, algumas especificidades, é verdade. Julgo eu que filosofia estava mais difícil, com questões muito específicas, com vocabulário muito específico, e o vocabulário era bastante determinante. E é isso, bora para as questões, tá? Então eu fiz uma análise bem rápida aqui, tem alguns temas aqui, eu acho que tem 7 questões mais específicas e 7 interdisciplinares, algumas repetem com sociologia, e aí eu não vou ficar demorando muito nessas questões, tá? Então a primeira questão, questão 52, eu estou analisando a prova verde, tá? Então analise aí pela prova verde, ou vai procurando, vai caçando sua questão aí, é uma maneira de você responder, de você corrigir aí. Então a questão primeira aí, qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto, ok? Primeira coisa que você tem que notar, o personagem do texto que é ciência. Bertrand Russell conta a história de um peru, então o personagem é um peru. Muita gente se incomodou com esse papo do peru aqui, tá? Esse papo aqui parece que confundiu muita gente, mas você tem que prestar atenção no seguinte: a história de um peru que descobrira em sua primeira manhã na fazenda de perus que foram alimentados às 9 da manhã. Contudo, ele não tirou conclusões apressadas, viu? Uma atitude cética. Esperou até recolher um grande número de observações do fato. Então, observações do fato lembra empirismo, ok? De que era alimentado às 9 da manhã e fez essas observações sobre uma ampla variedade de circunstâncias às quartas e quintas-feiras, em dias quentes e dias frios, em dias chuvosos e dias secos. A cada dia acrescentava uma outra preposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência ficou satisfeita e ele concluiu: eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Então, qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? Prático, porque colhe evidências e recomendações? Não. Absoluto, porque busca confirmações e bloqueia refutações? Não. C. Indutivo, porque observa eventos particulares e infere leis universais. Então, é indutivo, é empírico, tá certo? O empirismo leva à indução. Se você achou aqui logo nas primeiras informações essa ideia e você achou aqui o indutivo, cara, o indutivo é o pensamento correto aqui, é o tipo de raciocínio correspondente à maneira como o personagem atuou. Demonstrativo? Não. Analógico também não. Tá bom? Então, indução é você forçar a natureza a te dar uma resposta ou você repetir a experiência. Foi o que o peru fez, repetiu a experiência. Ele vai anotando e só se conforma quando percebe que há uma estabilidade no resultado, beleza? Então, empirismo, uma filosofia que surge no século XVIII, XIX, é uma filosofia moderna, tá aí, uma questão de filosofia, tá? Questão 56,
pensamento aqui, no período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para. Essa questão vai ser analisada como questão de história, mas observe, fala de iluminismo, já lembra de história, mas também de filosofia, né? Cita, por exemplo, Voltaire, né? Escritor, pensador, filósofo, também. Mas olha só, fala de espaços sociais, então aqui está uma questão típica de área de humanas, não só de um tipo específico de conhecimento. É disso que eu estava falando quando eu analisei que a prova está uma prova mais de área de humanas e não de componente curricular. Os salões permitiam aos escritores da época do iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do ancien regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para segregar, já de cara, né? Pensadores e aumentar a circulação de ideias. Segregar em que sentido? Separar tipos, tá? E aumentar a circulação de ideias, porque está levando para os salões algumas ideias, está levando para os cafés outras ideias, e faz as ideias iluministas alcançarem mais a sociedade. Beleza? Então não vou avaliar muito, é uma questão mais histórica, mas que tem um fundo bem interessante. Aqui uma questão de filosofia que, se você conhece, se você entende, por exemplo, Deleuze e Guattari, Mil Platôs, você olha aqui que a questão é: qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características do conceito de rizoma, conforme descrito no texto? Se você conhece o conceito de rizoma, você já vai direto na resposta aqui, não tem como errar, tá? O que é rizoma? É um tipo de raiz que se espalha e que captura, se organiza, se mantém a planta apoiado num espaço amplo, né, em relação à terra, em relação com os veios de água. Então você tem uma outra condição, né, uma raiz que se estende e que se conecta, se interconecta, cria uma espécie de rede. Então é curioso, vamos lá para o texto, depois a gente olha aqui. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados, de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas, o rizoma é um sistema acentrado, não hierárquico e não significante, sem general, sem memória, organizador ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. Qual elemento da cultura contemporânea se relaciona à característica do conceito de rizoma, conforme descrito no texto? Estrutura física? Lógica binária? Estrutura fixa? Não. Lógica binária? Não. Controle homogêneo? Não. Uniformidade? Não. Pluralidade de interações, tá bom? Então, como se espalha, né? Rizoma é uma ideia para a gente pensar a sociedade de uma maneira mais estabelecida na forma de rede, tá? Questão 58, Mary Wollstonecraft apareceu na Unicamp, um texto dela, então aqui é uma questão que vai ser tratada como de história, porém está falando de conceitos bastante importantes depois para a filosofia feminista, para uma filosofia, uma antropologia, uma ideia de antropologia, né? O que é o ser humano, como é que se dá o ser humano, quais são as relações, e aí também sociologia, falando da questão do lugar social da mulher, tá? Então é bem importante aqui perceber esse caráter interdisciplinar da questão. Atribuo a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso extraído de livros sobre o assunto escrito por homens que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas,
estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, com raras exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deviam nutrir uma ambição mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. Então, olha só, nesse texto escrito no século XVIII, a autora reivindica para as mulheres a recuperação da sua participação política. Não é o caso, não me parece o caso. Equiparação de ganhos salariais, apesar de justo, não me parece o tema. Valorização do seu papel social, me parece correto. Que não é para procriar a mulher, é para ser alguém no mundo, né? Então, distinção de padrões biológicos, ocupação de cargos públicos, acho que não. Beleza? Vamos em frente que tem muita questão. Questão 61. Aqui, a realidade abordada no texto indica a necessidade de se promover uma ética interpessoal centrada no ética, tema de filosofia, tá? A pessoa com deficiência de qualquer modalidade... Aliás, queria comentar que essa questão abre uma sequência de questões que a gente poderia analisar sob uma perspectiva Foucaultiana, tá? Observem. A pessoa com deficiência de qualquer modalidade, seja visual, auditiva, física ou mental, encontra-se em uma posição de grande vulnerabilidade em relação às pessoas sem deficiência, sendo frequentemente marcante a assimetria das relações de poder na interação, relações de poder, tá vendo? Entre ambas. Tal assimetria de relação hierárquica é multiplicada conforme a severidade de cada caso, sendo ampliada se a pessoa com necessidades especiais pertencer a um outro grupo de risco, por exemplo, se for mulher ou criança. Então, a realidade abordada no texto indica a necessidade de se promover uma ética interpessoal centrada no cuidado, proteção e valorização dos indivíduos. Então, aqui a gente pensa uma ética valorizando o entendimento, poderia ser, mas não acho que o texto mostra isso, né? Mostra que existe uma assimetria, né, da relação hierárquica, né? Alguém não deficiente parece superior ao deficiente. E a nossa ética interpessoal deveria ser centrada no cuidado, proteção e valorização dos indivíduos, quem quer que eles sejam, né? E aí é curioso que quanto mais diverso, mais difícil fica. Quanto menor for a sua hierarquia, mais difícil fica para essa pessoa. É por isso que está falando de cuidado, proteção e valorização dos indivíduos, tá? Não é cerceamento, não é regramento, nem ensimesmamento, que seria uma contradição enorme aqui em relação ao texto, ok? Olha só, sequência, 62. Resenha de The Power and Ethics of Knowing, né? A ética de novo, né? A ética relacionada ao conhecimento. Então aí você tem uma boa dica da resposta, tá? Só que aí todo mundo fala inglês? Não sei, né? Todo mundo entende? Bom, vamos lá. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade. Aliás, vamos ler a pergunta primeiro, assim que se faz, né? Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Então vamos ver qual é o tipo de injustiça que aparece no texto. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito e identidade, gênero e raça. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Então, qual que é a injustiça que está dada? É estética? Não. Sensorial, que privilegia habilidades visuais? Também não. Afetiva? Também não. Epistêmica, prejudica as trocas informacionais, porque as pessoas não podem falar como se fossem iguais. Falam com assimetria, de novo relações de poder, de novo mecanismos de poder que não são macropoderes, são micropoderes, são relações do cotidiano e que estão sendo reveladas pelo pensamento dos últimos anos aí.
Questão 63. Foucault, olha aí, né? O corpo utópico, as heterotopias. E aí, pensar as heterotopias é uma maneira de entender toda a lógica dessas três questões, porque o olhar heterotópico é olhar para o outro, para aquele que não foi estudado, que não foi observado desde sempre. As pessoas estão focadas aqui, a heterotopia fala, não, vamos olhar ali, no excluído, no que ninguém está prestando atenção. Então, olha só. A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Vamos de novo aqui, né? Esse texto reforça uma concepção metafísica clássica que remete a Vamos lá, o que é metafísica? Que está além do físico, além do corpo, a compreensão sobre a natureza íntima das coisas. O ser, sobre o ser, a natureza do ser, ou não ser. Lembra do Parmênides, Platão, Aristóteles, né? Tomás de Aquino. Tem outros pensadores metafísicos, mas aí a gente tem a ideia da alma, da vida, como um dos temas metafísicos importantes, tá? A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja certamente, mas sabe bem dele escapar. Escapa para ver as coisas através da janela dos meus olhos, escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma durará muito tempo e mais que muito tempo, quando meu corpo vier a apodrecer. Viva a minha alma, é meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, trépido, viçoso, é meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bolha de sabão. É o corpo ideal, é o modo ideal, é ideia, não é uma coisa concreta, passível de crítica, porque a pessoa real não é assim, né? Não é isso. Na visão Foucaultiana, principalmente, tá? Então, ele reforça uma concepção metafísica clássica que remete a um pressuposto lógico? Não. Pensamento dicotômico. Possível aqui, porque está falando de vida e morte, da diferença entre alma e corpo, da separação entre alma e corpo, tá? Dicotomia, tá aí. Dualidade, né? Dicotomia é quando você tem visões sobre coisas opostas. Contemplação da natureza, raciocínio argumentativo, crítica de individualidade. Julgo que a mais correta aqui é B, pensamento dicotômico, ok? Bora, vamos em frente. E aqui, talvez, por essa menção, uma referência ao pensamento cartesiano, tá? Que tem acontecido muito, Descartes ser mencionado sem dizer o nome dele, tá bom? Aqui uma questão de história, notadamente de história, mas que tem um conceito importante, caro às filosofias, tá? É só uma menção de interdisciplinaridade, mas que é uma questão de história, tá? Era uma vez um país, uma cidade, uma praça, algumas mães, las madres de Plaza de Maio, silenciosas, com lenços brancos na cabeça, rondavam a Praça de Maio. Incansáveis caminharam por dias, meses, anos, foram chamadas de loucas, em silêncio criaram um fato político, escancararam as entranhas da repressão, desafiaram o aparato militar e suas dores ecoaram pelo mundo. Cara, um exemplo claro de resistência nos moldes da reflexão do Foucault. Claro, tá aqui pra gente ver, né? O Estado com todo o seu aparato e elas com o seu silêncio e sua presença. Muito incrível, né? E qual é o fato que não está dado no texto, né? Os seus filhos foram levados pela ditadura e nunca deram satisfação, então elas ficavam esperando notícia, cobrando notícia, tá? E aí, qual o problema de âmbito nacional? Argentina, o movimento social mencionado expôs ao mundo a violação dos direitos humanos, tá? Conceito bastante filosófico, direitos humanos. E tá aí, uma questão bastante conectada, tá vendo? Em sequência, então fica parecendo que é uma prova intencional sobre Michel Foucault, tá bom? Vamos lá. Sobre esses temas, não sobre Michel Foucault, desculpa essa redução tosca, né? Mas vamos lá. Questão 73 aqui, uma questão considerada bem difícil, tá? De novo menção ao empirismo. Ao comparar aos textos, são dois, né? Então vamos comparar. Conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes em relação ao... vamos lá, os dois vão falar do empirismo, né?
mas tem alguma coisa em particular que parece uma divergência. O empirismo moderno foi em grande parte condicionado por dois dogmas. Um deles é a crença em certa divisão fundamental entre verdades analíticas ou fundadas em significados independentemente de questões de fato, e verdades sintéticas ou fundadas em fatos. Curioso que verdade analítica e verdade sintética são conceitos kantianos. A gente tem que tomar um cuidado aí, estamos falando de termos que os alunos do ensino médio não compreendem de modo geral. Por mais que você tenha dado aula sobre isso, não estão acostumados com esse tipo de texto. É um texto pesado. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico sobre termos que se referem à experiência imediata, como se a nossa ideia, nossas ideias fossem capazes, nossa reflexão fosse capaz de reduzir ou de compreender o significado dos fatos perfeitamente, tá? Então tem uma... Me parece que tem uma maneira de tentar expressar o empirismo como algo que está fundado na crença, né, de que é possível analisar, né, capturar a realidade e traduzir em expressões significativas o que você está sentindo, beleza? Na tese, texto 2, tese. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado, ou seja, sem experiência, sem sentido. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. Então, nesse sentido, filosofia não poderia ser conhecimento, não poderia ser empirismo, não seria filosofia, né? Curioso. E aí, ao comparar, né, divergem com relação ao estatuto epistemológico da linguagem. Aí, um problema, gente. O que é epistemológico? Relativo ao conhecimento. É o problema do conhecimento. É o problema do conhecimento se dá pela razão ou pela experiência. É um problema epistemológico e de como é possível enunciar, como é possível reduzir até a explicações, como é que a gente pode traduzir o conhecimento, a experiência, tá? Então, tem a ver com moralidade? B, não. Conteúdo da metafísica? Não. Ontologia, que é a mesma coisa? Também não. Né? Tá ali, né? Domínio reflexivo da estética? Também não. Então, por exclusão e também porque tem a ver com os textos, porque é difícil, tá? Tem muito termo difícil, muita gente não sabe o que é ontologia, né? A ciência do ser, a lógica do ser, a metafísica, o que está além do físico, estética, relativo à sensorialidade, sim, poderia ser, mas não é estético o problema. O problema é epistemológico, é o quanto a experiência sensível é fonte segura para o conhecimento. E os textos operam de forma diferente, tá? Vamos lá. Questão 74. Prova verde. Ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como... conceito, tá vendo? Muito filosofia. E aí, uma das principais atividades provocadas pela arte, a reflexão, é abandonada pela indústria cultural. Indústria cultural, conceito de Adorno Horkheimer, dialética do esclarecimento, e é um texto filosófico, um contexto filosófico, mas também bastante sociológico, tá? Interdisciplinar, portanto. A indústria cultural seria como uma isca que ilude os indivíduos com o sonho de que eles são livres, originais, únicos e especiais, quando na verdade os trata como servos e parte de uma massa homogênea. Tá? Então, a percepção de que a indústria cultural produz uma certa alienação, produz uma certa letargia na sociedade, então parece que é um mecanismo de controle social. Não é ferramenta de luta, não é instituição de interesse público, não organiza a iniciativa privada, nem instrumento de manipulação estatal, mas manipulação das pessoas, tá? Tá aqui, uma isca que ilude indivíduos, tá bom? Vamos para a próxima.
Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, texto clássico, muito estudado em educação. De acordo com o texto, o processo apresentado contribuiu para... vamos ver, qual é o processo apresentado, né? Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas, unificadas ou trans-históricas. Então, qual é o processo? Globalização. Contribuiu para elevar a renda? Não. Abandonar valores morais? Não. Estabelecer igualdade racial? Também não. Fortalecer as pautas das minorias? Inverter fluxos de migrações? Não. Está aqui uma questão que transita entre filosofia, sociologia e geografia, tá? E história também, porque a globalização também é um fenômeno histórico, mas muito geográfico, muito estudado em geografia e potencialmente discutido tanto em filosofia quanto em sociologia, ok? Vejam como a prova está muito diária. Aqui uma questão mais específica, você precisa conhecer Kant para responder direitinho essa, senão fica mais difícil. Talvez contar um pouco com sorte ou com uma capacidade enorme de eliminar, tá? Vamos lá. A regra de ouro. O princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica. Você tem que conhecer a teoria, a formulação teórica, né? Você tem que conhecer. Aqui está o exemplo e a formulação teórica tem que ser conhecida. Portanto, conteudista. Você tem que saber. Não tem como, né? A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio trate os outros como gostaria de ser tratado, é um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas e poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios. Então, o princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica. Doutrina teleológica relativa ao telos, a finalidade, como, por exemplo, a doutrina da eudaimonia aristotélica, a gente já viu aí no canal, imperativa, não é teleológica, não é pelo fim. Por mais que eu queira como finalidade ser bem tratado, mas o problema é o princípio, não o fim. É por princípio. E imperativo categórico é um princípio. São ideias que determinam a sua ação e que estão tão firmemente postas que determinam sua ação. Age conforme, por exemplo, como se a máxima da sua ação fosse universal, como se ela pudesse ser para todos. Então, por exemplo, você tem uma coisa que é boa, ela deveria, por ideia, pelo ideal, acontecer sempre. Por exemplo, não mentir. Não matar é imperativo categórico. Só que aí tem consequências. E não importa as consequências, tem que agir daquela forma. Esse é o imperativo categórico. É o termo correto. Pensamento utilitarista e raciocínio consequencialista está próximo, né? Vai tentar reduzir danos, vai tentar ganhar mais, né? Ter mais ganhos na ação. Secularização inautêntica, não é secularização o problema aqui. Secularização tem mais a ver, século, né? Tem a ver com religião, não religião, ok? Vamos em frente. E mais ética, bastante ética nessa prova, hein? Então, os textos indicam que a prática das ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio aqui no texto aristotélico, né, pra gente, é uma reflexão aristotélica, aliás, né, não tem o texto dele mesmo, mas tem referência sobre ele. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente ao longo da vida tirar de si mesmo em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor, tá? Então parece evoluir, né? Melhorar. A noção de harmonia
é central para a ética aristotélica. A mania é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na ética nicômaco como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isto, agir bem ou, na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Então, a prudência, né, o meio termo, né, do Aristóteles, que é fruto da reflexão, não de outra coisa. Mas também por hábito é possível que uma comunidade virtuosa te transforme em um ser virtuoso. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio da teoria das formas essenciais, né? Platão, Aristóteles ali, não, mas não. Identificação dos princípios racionais, desenvolvimento das técnicas retóricas, não. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Lembra? Evolução. Né? Conhecimento das epistemes verdadeiras. De novo essa palavra episteme, cara, você tem que saber, tá vendo? Você tem que saber que episteme é relativo ao conhecimento. Mas estamos falando de ética e estamos falando de conduta, e os textos indicam que a prática das ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do aperfeiçoamento das condutas humanas, ok? Questão 86. Bom, é a última de filosofia que eu vou destacar aqui. O texto apresenta uma reflexão da personagem acerca de um problema característico da filosofia contemporânea, que trata da questão de filosofia direta, tal, o livro A Culpa das Estrelas. Se você conhece o livro, você sabe do que ela está falando, e você sabe de alguma coisa que não está aqui no texto necessariamente, que é bem importante para saber responder isso aqui, tá? Bom, eu sentia falta do futuro, é claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria. Nunca envelheceria, quer dizer que vai parar a vida antes de envelhecer. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo, uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem um barco, de um jeito que faz o oceano parecer um enorme e infinito monólito. Eu poderia imaginá-lo, eu poderia me lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. O texto apresenta uma reflexão da filosofia contemporânea que trata das implicações éticas? Não. Finitude humana. Limitações da linguagem, pressuposição existencial, objetividade do conhecimento? Não. Finitude. A vida vai acabar e as experiências não poderão ser repetidas. Então finalizamos aqui a nossa correção de filosofia. Então uma prova um pouco difícil, bastante específica. A gente teve aí Aristóteles, Kant, menções a Foucault, mas falando mesmo era de metafísica. Então tem muita coisa envolvida, muita interdisciplinaridade, iluminismo, muita coisa boa. Gostei da prova. Só não acho uma prova muito inclusiva no sentido do conhecimento, tá? Quem não teve aula não tem como, e aí como é que você faz, sendo que filosofia não estava na escola, em todas as escolas igualmente, né? Então por isso a nossa luta aqui para manter a filosofia na escola, tá? Vamos em frente. Vamos falar de sociologia. Vou repetir algumas questões e vou passar bem rápido, tá? Porque algumas questões não são são interdisciplinares, eu já passei aqui em filosofia. Vamos lá. Questão 46. Aqui uma questão sobre, né, o que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada no texto escrito na década de 1920, sabendo que historicamente o Brasil sempre foi influenciado pela filosofia francesa, pela democracia e a ideia francesa. A gente tem memórias aqui de Jean-Jacques Rousseau. Então a gente tem uma questão bastante de sociologia, ao falar de democracia, de política, de participação, mas também de história, de filosofia, talvez até é uma questão de humanas, tá? A democracia responde a esta pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde à coletividade dos cidadãos.
Contudo, nessa pergunta não se fala sobre qual extensão deva ter o poder público. Trata-se somente de determinar o sujeito a quem o mando compete. A democracia propõe que mandemos todos. Quer dizer que todos intervenham nos fatos sociais. E aí que é a resposta clara. Soberania popular. Divisão de classes não, acúmulo de capital não, defesa da propriedade não, centralização administrativa. E aqui você já vê o caráter mais interpretativo das questões de sociologia, tá? Não tão conteudista. Mas lembra da vontade geral do Rousseau? Bora em frente. Questão 49. O texto apresenta uma contradição interna do capitalismo, caracterizada pela uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Tem resistência, e essa resistência é importante, tá? Mas, de certa forma, a contradição interna do capitalismo aqui é a alienação decorrente da organização do trabalho. Está falando de organização do trabalho, né? De tornar os sujeitos simples peças de máquina, seguindo cegamente as ordens. Então, alienação da organização do trabalho, tá? Então, alienação não é a falta de reflexividade, é todo o processo como ele é feito para que o ser humano seja como a parte da máquina que não existe ainda, não tem a máquina para fazer, você faz. E você não participa de todo o resto do processo, você não tem nem os frutos, a riqueza, por exemplo. Enfim, aqui uma questão bem interessante, tá? Sobre um tema muito típico do Marx, sem mencionar Marx, tá? Aqui uma questão que fala muito de cultura, beleza? Fala de cultura, portanto, apesar de ser uma questão de sociologia, talvez um pouco também geográfica em seu conteúdo, tá vendo? Patrimônio histórico, então é uma questão que você vai ver o pessoal corrigindo como de história, tá? Mas tem algo de sociológico aqui, tá? O Círio de Nazaré é uma festa que ocorre anualmente na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional, que surge em Portugal por volta do século XV até 1789. A festa em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, era marcada pelas ladainhas e novenas. Em 1790, a Igreja Católica autorizou a realização da festa em homenagem à Virgem. A primeira procissão ocorreu em 1793. Existindo há mais de 200 anos, a festa congrega um extenso mosaico de elementos integrados em diferentes planos e graus de intensidade. O reconhecimento da festa descrita no texto como patrimônio histórico encontra sustentação na instituição de políticas públicas de âmbito local? Não. Registro, né, não fala bem de política pública, isso aqui parte mais do âmbito privado, da igreja, né? Registro de bens culturais de natureza imaterial, né? A fé é de natureza imaterial e ela se materializa na festa que está acontecendo há mais de 200 anos, tá bom? Tombamento de sítios arqueológicos? Não. Salvaguarda de elementos sacros de expressão regional? Né? Talvez, mas o reconhecimento como patrimônio histórico encontra sustentação no registro de bens culturais de natureza imaterial, tá? São termos mais apropriados aqui, né? Porque é lógico que fala do sagrado, né? Aqui em termos da Igreja Católica, mas não sei se não aconteceria a mesma coisa para outros tipos de fé. Então, aqui o reconhecimento como patrimônio histórico, né, encontra sustentação no registro de bens culturais de natureza imaterial. Então, a valorização como cultura e não como a fé. É isso que é mais importante aqui nessa descrição em si. Ok? Categorização de manifestações cristãs de caráter oficial. Bom, não é para categorizar nada, né? É para dar continuidade, dar legitimidade, dar valor, né? Beleza? Vamos em frente. Não sei se... Espero que eu tenha deixado claro a diferença da B para D aqui,
Se não ficou claro, manda a dúvida que eu escrevo de outra maneira, tá bom? Questão 58, já falei dela, da questão da Mary Wollstonecraft, e aqui a valorização do papel social da mulher, ok? De novo, então se quiser volta um pouquinho, dá uma olhada na análise da questão, mas esse é o ponto aqui dessa questão. 61, de novo, aquela sequência lá, o cuidado em relação à pessoa com deficiência de qualquer modalidade, né? A realidade do texto indica a necessidade de promover uma ética interpessoal centrada no cuidado, proteção e valorização dos indivíduos. E na mesma sequência, lembra sobre a ética e o poder do conhecimento, né? O poder e a ética do conhecimento, e a gente tem aqui uma discussão sobre discurso e sobre a assimetria na relação, uma hierarquização por meio do lugar social, né? Da posição social, entre aspas, né? E aí você tem aqui o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça epistêmica que prejudica as trocas informacionais. As pessoas entendem de maneira diferente o ser humano, por isso as trocas informacionais são prejudicadas. Aqui uma questão 64, tá? E outra questão que vai falar da cultura afro-brasileira e, portanto, a gente teria um diálogo interessante nessa questão com a redação, tá? Então, se você fez seu planejamento, deixar descansar e foi fazer as outras questões, provavelmente aí teve um insight interessante. No primeiro dia foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela, e ao seu redor milho branco, mel, água, acaçás, cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminharam pelo corredor formado pelas casas, batendo com longas varas de bambus nos seus beirais até alcançarem o portão de entrada. No terceiro dia, 4 pessoas, as mais influentes do culto, carregaram um lençol que aparentemente continha um corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas que foram derramadas sobre uma pessoa. O ritual brasileiro representado no texto representa para seus adeptos a manutenção de uma memória coletiva. Contestação? Não. Imolação de uma divindade africana, se você não sabe o que é imolar, é sacrificar, tá? Então, não tem nada disso aqui. Legitimação de uma prática pagã. A palavra pagã, cara, é um preconceito, né, de uma cultura religiosa que entende que a sua é a verdadeira e a outra é pagã. Uniformiza, chama todo o resto da mesma coisa. Pagão é não cristão. E isso, vai contra o espírito dessa prova, né? Promissão de uma revolta social, também não tem nenhuma promessa ali, ok? Então, manutenção de uma memória coletiva, a gente, por eliminação, chega bem seguramente a essa resposta, ok? Questão 68, também com uma conexão com o tema da redação, Black Lives Matter, vai além, vamos para a pergunta, né? A reivindicação do movimento norte-americano apresentada no texto consiste na necessidade de, então vamos ver qual é a necessidade aí, né? Vai além do nacionalismo estreito, Black Lives Matter vai para além do nacionalismo estreito que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros, a amar os negros, viver com os negros, a comprar produtos negros e manter à frente do movimento homens negros heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros de todo o espectro de gêneros. A reivindicação, então, consiste na necessidade de manter a conquista de direitos sociais? Não. Integrar a sociedade, a diversidade do grupo identitário? Parece que sim. Ok? Priorizar a preservação de culturas africanas? É importante, mas não está aqui. Defender a adoção de valores supremacistas? Jamais. Permitir a permanência do modelo androcêntrico? Também não. Androcêntrico, né, androcêntrico é com o homem no centro, apesar de falar do negro heterossexual, né? Aqui pode te confundir, mas não. Não é androcêntrico, não.
Androcêntrico, então, é da representação do masculino como se fosse a única representação coletiva. Não, não é. Bom, vamos em frente. Questão 70, estamos quase lá, vamos lá. Olha, uma questão que você analisa com geografia, mas que eu vejo aí um conceito importante de sociologia. Texto, então, como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para vamos lá, o bufarinheiro, conhecido nas cidades por tec-tec, chama-se nos recônditos da Amazônia regatão. Em lugar de transportar nas costas o mundo de miudezas, transporta-o no bojo de uma gaiola que desloca 2, 3, 4 toneladas divididas em seções de secos e molhados e é movido por remo de faia. Cortando comunidades e matas na Amazônia por rios dentro dessas gaiolas, riscadas de prateleiras, encontram-se os artigos mais díspares, que vão da agulha à espingarda, do lenço ao cobertor, da chita à escova de dentes. Texto 2. No século XIX, o comércio dos regatões era feito, então, com base em relações tecidas por quilombolas, pequenos produtores, comerciantes locais indígenas, constituindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para a organização de rotas de fuga, não é o que está descrito. Criação de postos de trabalho, também não. Tem comércio, mas não fala de postos de trabalho. Divulgação de receitas de fármacos nas zonas ribeirinhas? Não. Construção de redes de sociabilidade no interior brasileiro, tá? Ampliação de ambientes de lazer? Também não. Então, aí redes de sociabilidade, porque você vai atravessando a Amazônia e vai conhecendo gente, vai encontrando gente, vai levando o produto daqui para lá, e você vai estabelecendo conexões com pessoas que não estão necessariamente próximas, tá bom? Muito legal a questão. Questão 71, qual o problema de âmbito nacional argentino do âmbito nacional argentino, o movimento social mencionado expôs ao mundo? Já falamos dessa questão, a violação dos direitos humanos no caso das mães da Praça de Maio, ok? Já falamos dela. Mas tem aqui a violação dos direitos humanos e isso é bem interessante. Ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como, aqui já falamos também da indústria cultural, como mecanismo de controle social. Volta um pouquinho que você vê a questão por inteiro, tá bom? Vamos em frente. Estamos indo para as 3 últimas questões aqui da nossa análise. E aqui a gente já falou também da questão da pluralidade da identidade na globalização. A globalização permitiu a pluralização das identidades, né? Então a gente tem como resposta fortalecer as pautas das minorias, né? O processo da globalização contribui para fortalecer as pautas das minorias, tá? Questão 78. Aqui a gente tem uma questão tipicamente de história, porque fala do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, do Brasil. Aqui tem uma revista, né, que a gente tem durante todo o Estado Novo aqui, uma questão de história, tá vendo? Mas aqui a gente tem uma questão sobre estereótipo, que é um tema típico também de sociologia. A gente tem estereótipos de brasileiros, né, a estereotipação da mulher, do sertanejo, né, estereotipação. Tá? E isso é bem discutido em sociologia. Última questão aqui, a questão 81 do Caderno Verde. A adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar tá? Uma questão aqui citando o Nexo, mais de uma citação do Nexo, então fica aí a dica para um jornal ou um veículo de informação para você acompanhar, caso se interesse pelo Enem, tá? A internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais indígenas por meio de redes sociais, rádios e veículos de mídia digital. Ela também promove a criação e fortalecimento de mercados e a inovação nos sistemas de financiamento, integrando pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento maiores. Lembra a questão do regatão, tá? A adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao possibilitar a valorização da economia local, ok? Então a gente tem elaboração de projetos culturais? Não.
estabelecimento de regras também não. Incremento da infraestrutura educacional, não tem essa discussão, e homogeneidade da qualificação profissional também não. Os itens não tem muito a ver com a discussão aqui. Só que se você foi do começo para o fim, cara, você já está cansado aqui. Então, tá aí uma questão que pode ser difícil para você. Indo lá para o nosso começo, terminamos a nossa correção do Enem 2024, Filosofia e Sociologia. Talvez você tenha visto algo que eu não vi. Cara, fiz o melhor com todo carinho, desejando muitíssimo que você tenha ido bem. Nosso desejo é que você alcance seus objetivos, faça boas provas e entre aonde você deseja. Que assim seja. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as próximas correções que virão e curte esse vídeo, ajuda muita gente a ter uma curtida, comenta, fala aí o que você achou dessa revisão, se eu falei uma bobagem, se eu estou precisando estudar mais, se foi difícil, foi fácil, conta pra gente como é que foi essa prova. Foi uma prova de resistência, foi difícil, né? Eu sei, mas força, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Até a próxima.